Olá, eu me chamo José Luiz Ames. Eu me chamo Rosana Marcelino. O assunto do nosso vídeo de hoje é o incesto. Nós vamos usar neste vídeo o termo incesto no sentido mais amplo para todas as situações de abuso sexual na infância e não no sentido estrito da relação com o pai, o padrasto, com uma filha ou enteada, ou, embora mais raro, também existente, da mãe ou madrasta com um filho ou enteado. O incesto compreendido deste modo mais amplo é sempre, e é sempre mesmo, um sintoma de algo que não vai bem na família. No incesto, uma filha, mais frequentemente do que um filho, é sacrificada para resolver o problema que está acontecendo na família ao ser, digamos assim, ofertada em sacrifício como vítima do incesto. A nossa prática terapêutica com pessoas vítimas de incesto tem revelado que nas famílias em que acontece um caso de incesto, nesse sentido amplo que estamos falando aqui, que pode ser com tio, com avô, com primo, com um amigo, são diferentes situações, portanto, né? Então, essa nossa prática terapêutica com esses casos que temos trabalhado tem nos mostrado que nas famílias em que acontece um caso de incesto, existe quase sempre um padrão familiar. Ou seja, a mesma coisa já aconteceu anteriormente com a mãe, com alguma tia, com as avós, e em alguns casos, quando a pessoa tem informações, até gerações mais anteriores ainda dos avós. Embora mais raro, já nos deparamos também com situações em que os sintomas do trauma, do abuso, estavam presentes na pessoa, embora não tivesse acontecido nada com ela, diretamente ou pessoalmente com ela. A constelação mostrou que ela estava enredada com uma situação de abuso no sistema familiar e sofria os efeitos traumáticos como se ela mesma tivesse sido abusada. Ou seja, às vezes, nas situações de incesto, de abuso sexual infantil, a pessoa pode estar enredada com alguém lá no passado e sentir esses efeitos em virtude do seu enredamento com este antepassado. Por isso, a solução do incesto sempre precisa olhar para a família toda e não tão somente para a vítima, a filha, o filho. No vídeo de hoje, nós vamos falar das situações reais tratadas por nós clinicamente em nossa prática terapêutica sistêmica, perdão. E quem vai nos falar sobre isso será a Rosana. Então, para começar, eu gostaria de dizer o seguinte: se você escuta, né, a palavra incesto e já se arrepia, né, e já vem para você uma percepção de raiva, de medo, de nojo, enfim, de todas essas questões, eu já diria para ti, né, fique atento e olhe para isso. Por quê? Porque essas dinâmicas, elas são muito mais comuns do que nós podemos imaginar, tá? E se tem um caminho errado para olhar para isso, né? É olhar no sentido de olhar para o perpetrador, querendo que ele morra, enfim, pensando nas maiores tragédias para com o perpetrador. Se tem algo que a abordagem sistêmica nos auxilia, nos instrumentaliza a olhar
para as questões sempre de uma forma ampliada, sempre de uma forma que considera todas as partes, que considera o contexto, que considera o conjunto, sabe? De onde saíram essas pessoas, né? O que aconteceu na vida delas, o que aconteceu na vida desses pais, desses avós, e assim por diante. Porque só assim eu consigo ter uma compreensão dessas situações e quando eu estou falando isso, eu não estou aliviando a responsabilidade do abusador, não, sabe? Eu só estou falando a partir desse caminho, porque nós estamos falando no aspecto de olhar para a solução, tá? Porque se nós continuarmos olhando com essa perspectiva de nos arrepiarmos contra o perpetrador, nós podemos continuar nesse movimento para sempre. Só que nesse movimento não existe solução. Simples assim. E nós estamos olhando para essa questão. Sim, eu sei que ela é uma questão, eu costumo chamar espinhosa, tá? Nós estamos num grupo com as reflexões desde janeiro, e nós recebemos constantemente, todos os dias nós fazemos postagens, e nós recebemos todos os dias inúmeros comentários sobre os textos. Quando nós entramos neste assunto, né, emudeceu o grupo todo. Por quê? Porque ele é um assunto difícil, é um assunto que dói, e é um assunto que está muito mais nas nossas famílias e nas nossas memórias do que a gente pode imaginar. Ele faz parte dos nossos contextos familiares, perto ou longe, faz parte de todos os sistemas, todo o sistema familiar, de todos eles. Por que eu estou falando sobre isso dessa forma? Porque o nosso objetivo é trazer meios, possibilidades, ferramentas para que a gente consiga olhar para a solução. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os traumas, sobre as memórias, sobre as dores que ficam na pessoa que passam por esse tipo de experiência. Por quê? Porque apesar de nós olharmos ampliado, o nosso foco é olhar para a vítima, é trazer para ela a possibilidade de superação dessas dores. E uma das possibilidades é ela ter condição de falar sobre esse assunto. É óbvio que quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo falar que é aos quatro ventos, não é isso. Sim, é um assunto desafiador que merece muita cautela, muito cuidado, porque você pode simplesmente destruir a vida de uma pessoa, destruir toda uma família a partir de levantar esse tipo de informação de qualquer forma. Então, sim, é conversar sobre, mas dentro de um espaço seguro, né? Dentro de um contexto terapêutico, tá? Aí uma outra coisa que eu preciso falar para o terapeuta que recebe uma situação como essa para ser trabalhada. Se você é terapeuta e você recebe um cliente que passou por processos de violação, seja qual tipo de violação for, e isso é um problema para você, se você escuta e você se arrepia e você se enoja e tudo mais, dispense o cliente. Não atenda, porque você automaticamente já ficou ao lado do cliente contra o perpetrador. E nessa postura você não tem como ajudar essa pessoa. Você não tem como ajudar. É em virtude disso que esse assunto também não deve ser conversado e discutido com qualquer um. É importante que a vítima tenha oportunidade de conversar, mas não em qualquer lugar, de qualquer forma. Porque cada vez que a vítima encontrar alguém que fique ao lado dela, no sentido de ter pena, né? E contra o perpetrador, no sentido de ter ódio dele, essa pessoa perdeu a oportunidade, a possibilidade de fazer algo para ajudar essa pessoa. Isso é muito sério. Então, não importa, se você é um amigo e escutou o relato e você entrou nessa posição, diga que você não tem como ajudar e oriente a pessoa a procurar quem pode. Se você é um terapeuta e você ainda reage a esse assunto,
pois então não lide com esse cliente, porque você não vai ter condição de ajudá-lo. Mande ele para quem pode. Isso é responsabilidade. Mas quando chegam os clientes para nós, e é algo lindo de ver, mulheres com 40, 50, 60, 70 anos, que nunca, me arrepia falar, nunca tiveram a oportunidade de expressar sobre o acontecido, tá? E quando, muitas vezes, pelo simples fato, que para nós é simples, mas para a pessoa, né? Pelo simples fato, para ela não é, dela poder verbalizar, tá? O ocorrido, a pessoa já se alivia, já tira um tremendo de um peso. Muitas vezes o cliente chega para nós e com inúmeras outras questões, dores nas costas, incômodos no corpo, outros sintomas que são mais leves, e quando chega nesse ponto que a pessoa consegue verbalizar o ocorrido, né, essas dores somem, né, porque carregaram essa dor durante toda uma vida. Mas na maior parte dos casos, a pessoa chega para nós, já adulta, né, com relacionamento conjugal ou com dificuldade para estabelecer um relacionamento, tá? Então, esse é o mais comum. A pessoa muitas vezes chega com dificuldades em estabelecer um relacionamento conjugal. Por quê? Porque tem medo dos homens, né? Ou porque tem raiva do masculino, né? Ou porque tem muita dificuldade de entrega no relacionamento. E outras pessoas que estabeleceram um vínculo conjugal, mulheres que relatam, depois de uma vida de casamento, relatam desconexão com o seu esposo, dores na relação sexual, incapacidade de sentir prazer na relação sexual, indisponibilidade de proximidade, de toque com o parceiro, de intimidade, de conexão afetiva. Então, as dores que ficam registradas na pessoa que passa por esses processos são inúmeras, tá? E elas se desdobram de muitas formas, principalmente dentro da relação conjugal. Quando nós recebemos clientes com esses quadros, e são muitas, o primeiro movimento é trabalhar a possibilidade delas olharem para os seus parceiros, né, como outro, porque muitas vezes elas continuam vendo aquele perpetrador misturado ao parceiro que ela tem aqui na vida dela. Então, quando vai para a sexualidade, isso se mistura, e ela não consegue conscientemente separar isso, né? E o corpo não consegue compreender isso. E é tão triste, é tão desafiador uma pessoa passar por um processo como esse. Então, nós temos casos de pessoas que chegaram para nós, mulheres, um caso em especial, de um casal jovem que tinha muita dificuldade no relacionamento sexual, uma mulher que sentia muita dor, e mesmo tendo buscado na medicina, mas o que acontece com o corpo? Não tem nada de errado no corpo, e ela gosta do marido e tem disponibilidade para estar com ele, e não conseguia saber o que acontecia. Numa constelação, né, se mostrou, e de uma forma muito clara, informações que a cliente não tinha, né, mas se mostrou uma série de abusos no sistema familiar. E após a constelação e após ela ter observado e feito, nós fizemos os movimentos que a constelação disponibiliza, coisa de um ano depois, essas dores foram reduzindo, né? O casal conseguiu um movimento de se conectar, de ter um relacionamento mais harmonioso, né? E até algo que ela queria muito e não acontecia, que era um filho, né? A gravidez aconteceu. Então, é lindo você ver o processo. Eu tenho uma situação de uma senhora com muitos problemas de saúde, uma senhora já com 75 anos, com muitos problemas de saúde,
E depois de muito tempo, né, numa conversação, ela me contou que tinha sido vítima de um abuso sexual na juventude, e uma senhora já com 70 e poucos anos, na época, né, era uma prática, para aquela família, a família casou ela com o abusador, né? E, enfim, teve um casamento, teve inúmeros filhos, aquela senhora sofria de dores, de problemas de saúde, uma vida inteira, né? Ela se livrou um tanto de tudo aquilo com a morte do parceiro, porque ela ficou casada até a morte dele. E quando ela conseguiu, depois de uma vida inteira, verbalizar isso, porque, nesse caso, a família lá sabia, mas sabia o pai e a mãe quando ela era adolescente, ninguém mais tinha essa informação. Quando ela veio para a terapia, pôde conversar sobre isso, e nós fizemos alguns movimentos, mesmo depois de tanto tempo, ela se liberou de inúmeros daqueles problemas de saúde que ela tinha, que estavam vinculados a essa dor guardada de tanto tempo. Tá? E outras situações, como situações que acontecem entre irmãos, né? E a pessoa precisa continuar convivendo, né, com o irmão dentro da realidade familiar, e normalmente, como são assuntos que nunca ninguém mais toca, ninguém mais conversa, e só as duas pessoas sabem, e todo mundo faz de conta que, que aquilo foi esquecido, mas a pessoa mantém dentro dela e não consegue conviver de forma pacificada, óbvio, também não com o abusador, mas também com o contexto familiar. Não consegue retornar mais para dentro da família de uma forma harmoniosa, estar num contexto festivo junto com a família, porque todas essas memórias voltam para a pessoa, né? Então, trabalhar isso na terapia, fazer com que a pessoa olhe para essa questão de uma forma mais ampliada, muitas vezes na constelação, observar que aquele abusador também foi um abusado em algum nível, isso é muito comum. Quando nós vamos olhar para essas questões, o abusador também foi um abusado, né? Ou tem, como o Luiz falou antes, o processo transgeracional de tantos outros casos na mesma família. E aí, realmente, a constelação é um instrumento único, fabuloso, para que a gente consiga trazer possibilidade de solução para esses casos. Então, para finalizar e deixar algo para vocês refletirem, tá? Se você olha para o abusador com vontade de acabar com ele, né? Comece a estudar um pouco mais sobre a abordagem sistêmica, comece a desenvolver esse olhar de compreender que aquele ser, ele está dentro de um outro contexto também. Ele não é só um abusador, é um ser humano que também tem uma história e que passou por outras situações, e quando nós olhamos de forma transgeracional, muitas vezes essa pessoa, enfim, está a serviço de todo aquele sistema familiar, compreendendo sempre que o que eu estou falando não isenta o perpetrador de absolutamente nada. Eu não estou livrando a barra, tá? E não estou tirando a responsabilidade do abusador. Eu estou dizendo que aquela pessoa não deixa de ser um ser humano, né? Pelo acontecido. E mais, da forma que nós temos lidado com essas situações de forma histórica, né? E os presídios estão aí para mostrar o que tem acontecido, nós, infelizmente, com essa abordagem, nós dificilmente vamos encontrar mais possibilidades de solução. Tá? Eu não estou dizendo isentar a pessoa da responsabilidade, mas não é piorar a situação, não é pegar o perpetrador e se tornar perpetrador do perpetrador. Então, enquanto mais isso for feito, menos possibilidade de solução nós temos.
Ou seja, no centro está sempre a vítima. É para ela que nós temos que olhar na terapia e encontrar uma solução que a pacifique em relação ao trauma que ela sofreu, e não o perpetrador. Dele cuida a lei. Nós cuidamos da vítima. Bem, para quem nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Ficamos muito gratos por sua presença, sua companhia. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, te convidamos a se inscrever. Se você gostou desse vídeo ou de outros vídeos, curta, compartilhe o link desse vídeo entre seus contatos, de modo que muitas outras pessoas tenham acesso a esta e a outras informações que nós sempre trabalhamos com vocês durante esses vídeos. Muito obrigado a vocês e até o próximo vídeo. Até lá.